Bom, eu não queria ter que falar sobre isso aqui, mas recentemente o Felipe Castanhari e o Cauê Moura foram no Podpah falar sobre inteligência artificial. Não sei por qual motivo eles quiseram abordar esse assunto, mas eu acredito que o Castanhari está tentando pegar a fama do Átila da inteligência artificial e criar um alarmismo sem o prévio conhecimento. Então, eu não tô aqui pra criticar o Castanhari. Meu foco aqui nesse vídeo vai ser totalmente ligado ao papo que rolou no Podpah. Eu assisti, vi comentários falando isso, muita gente refutando, muita gente não sabe o que tá acontecendo, mas acredita. Então, não vou dar a resposta de tudo que ele falou, porque se você resumir as 3 horas, mais ou menos, que eles ficaram lá, falou, e no final vou utilizar tudo isso que eu acabei de criticar. Então, é uma hipocrisia. Eu acho que existe sim algumas coisas que a gente precisa ficar em atento com a inteligência artificial, porém, eu não acredito que seja nesse nível que está sendo alarmado pelo nosso querido Castanhari neste vídeo, tá bom? Começar aqui só falando uma coisa aqui, porque pra mim o Castanhari já não tem credibilidade nenhuma sobre inteligência artificial, porque ele pode estudar o quanto quiser. Pra mim, ele vai continuar sem credibilidade a partir do momento que ele tem coragem de ir na rede social e fazer um tweet desse sobre como é trabalhar com inteligência artificial, porque se você acompanha aqui nosso canal, você vê que não é exatamente isso o que acontece, tá bom? Então, a partir disso daqui, gerou muita piada, muita gente zoa. Quem trabalha com inteligência artificial e viu, na época, foi em janeiro, isso daqui, no comecinho de janeiro. Tava muito no começo ainda também. Eu entendo, por um lado, o medo, por muitos motivos, mas eu acredito que aqui, da época de janeiro pra cá, ele já deveria ter estudado alguma coisa e entendido como funciona realmente, profissionalmente, a inteligência artificial, tá bom? Vamos voltar pro caso da inteligência artificial. Coisas que ele falou durante o vídeo, que algumas coisas, não vou focar em tudo, mas algumas coisas que ele falou, como por exemplo, ele falou esta querida frase aqui, que em um dos cortes aqui, que me fez querer fazer esse vídeo, que ele falou que ele entrou em choque quando descobriu isso. Uma das coisas que ele falou, uma frase que ele falou, foi exatamente tipo que os criadores da OpenAI, da inteligência artificial, eles não fazem a menor ideia como funciona. Eu sinto muito, mas eles sabem sim do que se trata, porque não é uma criação que foi feita ontem. Isso existe há anos, existe projetos de inteligência artificial. Quantos filmes a gente não viu quando nem existia na prática aqui pra gente coisas sobre inteligências artificiais. Castanhari assistiu a Era de Ultron e tá achando que isso vai acontecer assim. Não acredito que seja desse jeito. Um dos comentários que eu achei aqui, que é bem interessante, fala que o princípio da IA considerada estado de arte vem dos anos 50. Então, ou seja, são 70 anos de estudos e artigos, o que pode tornar ofensivo falar que os especialistas não entendem como o modelo funciona. Aí você pode pensar, então por que ele falou isso? Provavelmente ele se refere num conceito que é chamado de caixa preta, no sentido que uma vez que ele pode ser treinado, não vai ser nada fácil de entender o porquê o algoritmo dele toma algumas decisões, que é como funciona basicamente esses modelos neurais que estão saindo. E isso acontece por quê? Porque você fez um treinamento lá, vamos supor lá, você jogou 10 mil imagens, 1 milhão de livros para ele, você deu para ele, você abasteceu ele com muita informação, ou seja, ele tem diversas formas de relatar aquilo, ele aprendeu com aquilo, então ele aprende a identificar padrões. Por exemplo, se você botar uma laranja, uma maçã, uma banana aqui, com base nos dados que você pôs nele, ele vai conseguir separar o que é cada fruta que você tem aqui na frente, então fica bem mais fácil de você poder ver como funciona a partir dos treinamentos. Porém, fica inacessível para nós, a olho nu, saber qual que foi a taxa que ele utilizou para tomar tais decisões. Então, como é meio aleatório conforme o excesso de informações que ele tem, que na verdade nunca é excesso, tanto que você pega o ChatGPT 3.5 pro 4, ele evoluiu, como o próprio Castanhari disse aí, 10 vezes mais o seu potencial. Então, quando se trata desse tipo de inteligência, coisa que o humano não consegue ter toda essa informação, não consegue absorver toda essa informação, ele não consegue dar a taxa de resposta tão rápida quanto a máquina, obviamente, porque a máquina foi criada para isso. O humano tem as suas informações, porém tem muito mais limitações, obviamente, que sempre, se for comparar humano e máquina nessa taxa, o humano vai acabar ficando para trás, obviamente, por motivos óbvios. Você pegar essa imagem aqui, você pode ver que existe uma série de neurônios com uma ligação, que cada uma dessas ligações tem um peso, que é um número que vai se transmitir e relacionar os dados para poder tomar as suas devidas decisões. E o que você pode ver aqui, se você duvida do que eu tô falando, se você realmente
se interessa pelo artigo, se você fizer uma pequena pesquisa, você vai achar diversos artigos disponíveis na internet que trabalham em cima deste assunto. Então, você pode se aprofundar a isso. Mas nada disso tem nada a ver com entender as mecânicas e teorias por trás do modelo. Obviamente a gente não vai saber de tudo, mas resumir tudo isso como não fazem a menor ideia de como isso funciona é meio que só querer criar o famoso... É só querendo criar um alarmismo sobre o que você não entendeu claramente, mas quer divulgar mesmo assim. Quando eles falam que realmente no CAPTCHA, quando você clica, sei lá, pra identificar um semáforo, é pra ensinar um carro autônomo o que é um semáforo, ele deu uma simplificada aí nesse caso, porém, vamos dizer assim que para você fazer esse tipo de treinamento, você tem que fazer a captura de diversos sinais, como sensores baseados em luz, GPS, rádio, muita coisa. Como foi utilizado realmente CAPTCHAs para ajudar a treinar alguns modelos, só que a IA que está por trás disso, ele já está muito à frente mesmo. Esse problema aí que você está achando que está treinando uma IA, esse problema já foi resolvido há anos. Hoje em dia não é mais o foco do treinamento de CAPTCHA para IA. Realmente não é mesmo. E isso daí, na verdade, se torna até um pouco irrelevante, não concorda? Como um argumento contra a IA. Então vamos seguir aqui porque ele disse uma outra frase que é bem interessante também, que é que o ChatGPT mentiu se passando por um deficiente visual para conseguir que um freelancer fizesse um CAPTCHA para ele. Bom, uma parte de um relatório sobre o GPT-4 que a OpenAI fala exatamente sobre isso. Então vou pôr aqui na tela para você dar uma lida aqui também junto comigo. Vai ressaltar primeiro que esse conceito de agente é muito comum e utilizado quando se trata de IA. E isso acontece porque o algoritmo precisa agir de alguma forma, algum local, ambiente, para poder conseguir as informações e os pedidos que você fizer a ela. Então ela vai utilizar esse objetivo e só vai te retornar quando for concluído. Gerando isso, o texto que está escrito ali é o seguinte, se você quiser uma tradução livre aqui mais ou menos, que é um dos grandes desafios é fazer a IA agir em situações a longo prazo. Neste contexto, atua de forma que lembre um agente. Agente não está relacionado com humanizar ou sem ciência. Basicamente, a IA está no ambiente e fará o que for possível para atingir o objetivo. Como se fosse um jogo. É basicamente isso. Não tem a ver com ela fez de propósito. Você solicitou esse comando a ela e ela foi e cumpriu o seu objetivo conforme a sua solicitação, não por autonomia própria. Essa é a grande diferença. E até o momento não existe nenhum sinal que isso vai acontecer realmente. E isso vai me levar até um outro ponto também que eu acho bem interessante comentar com vocês aqui, abrir um parênteses. Eu não lembro agora se eles falaram exatamente disso no podcast. Porém, o Sam Altman, um dos donos da OpenAI, ele falou recentemente, faz pouco tempo, no Senado nos Estados Unidos, que ele acredita que precisa de uma intervenção regulamentar por parte do governo para assegurar o uso das IAs, e ele sugere uma espécie de licenciamento. Eu acho que eles abordaram alguma coisa assim lá, tá? Porque eles falaram muito que os especialistas têm medo do que a IA vai surgir. Acredito que possa existir um pé atrás com isso daqui. Porém, estamos falando de business, negócios acima de tudo. E quem está à frente, quem está na sombra da Microsoft hoje em dia e quem está dominando o mercado de inteligência artificial hoje em dia é a OpenAI. Então, veja coisas curiosas que o Sam falou lá. Uma delas que mais me chamou a atenção, e claramente eu acredito que seja para criar uma dificuldade na vida de possíveis concorrentes que você pode ver que está surgindo, crescendo rapidamente, porque querendo ou não, a IA já virou um modelo de negócio. Não tem como, muita gente ganha realmente dinheiro trabalhando com inteligência artificial, como eu ensino aqui no canal. Se você aplica inteligência artificial no seu dia a dia, do seu profissional, você não precisa largar tudo que você faz e tentar viver de IA. É uma coisa muito arriscada e nem todo mundo vai dar certo com isso, como qualquer profissão. Mas se, dependendo do seu trabalho, se você consegue aplicar a IA a ela para te ajudar, você vai realmente está à frente de outras pessoas que não querem aceitar essa evolução que é inevitável. O que eu tenho para falar é que a IA é inevitável. O próprio Castanhari reconhece isso lá, porque não tem como parar a IA. O que a gente pode fazer é tentar regulamentar. Porém, a regulamentação que até a própria OpenAI sugere ao Senado dos Estados Unidos
não impede que as coisas não possam acontecer. Até porque existe um conceito que diz o tipo de IA que pode se tornar perigoso são aquelas que talvez, vamos pôr assim, entre aspas, não possam ser facilmente detectadas, o que as que a gente pode ter acesso facilmente, as que pode ter... Aqui existe um controle mais fácil, que é tipo a base, você tem como detectar as coisas e você tem como impedir coisas erradas de acontecerem. Realmente, isso pode realmente impedir. Porém, existem ferramentas autônomas, open source. Eu pego lá um código-fonte de um projeto de inteligência artificial e se eu sei moldar isso, aí eu posso criar alguma coisa aí, usar o meu server para fazer coisas que não se deveria fazer. Se deveria fazer, isso realmente pode e vai acontecer, que eu tenho certeza que isso pode e vai acontecer de alguma forma, mas eu não acredito que numa escala tão grande assim. Enfim, a frase que ele diz aqui para os Estados Unidos que eu achei interessante, que é: a maior preocupação da OpenAI é a habilidade desses modelos de manipular e persuadir com desinformação. O que, por certa parte, eu tenho que concordar com o Sam. Por quê? Porque se você pega o Bing, mesmo que ele usa uma base do GPT lá, porém, ele erra muito, ele mente, mas ele não mente de propósito, tá? É isso que você precisa entender. Ele precisa dar uma resposta. Essas inteligências artificiais de texto, elas precisam te dar uma resposta. Então, se você joga lá alguma informação, provavelmente ela vai te retornar com o que ela tem na base de dados dela, ou que informações que ela já foi treinada com base em outros usuários. É assim que ela funciona. Então, ela pode estar te dando informação errada, ela mesma acreditando que está certo. Então, como a tendência de muitas pessoas, não todo mundo, quando eu falar aqui, mas as pessoas tendem a confiar, a pôr toda a sua confiança naquela informação que está ali da inteligência artificial, porque a internet, assim, a gente já está acostumado a buscar mais fontes. Pelo menos eu busco fontes quando eu quero alguma informação mais confiável, e eu busco bases de comparativo para eu ter certeza que aquela informação que eu tô obtendo é realmente verdadeira. Agora, com inteligência artificial, a gente já espera que ela venha com informações verdadeiras de cara, como ela já tem tudo, vamos dizer assim, na sua base de treinamento. Então a gente espera que ela venha com informações verdadeiras, e o que pode realmente não acontecer, porque ela pode ter bilhões de informações lá, mas pode haver erros. É um sistema neural inteligente que responde por conta própria, vamos dizer assim, mas com base no que você pedir para ela, e ela pode errar, assim como qualquer pessoa, qualquer programa, qualquer ferramenta. Então, eu acredito que essa frase aqui para ele, qual o propósito que eu acho que o Sam falou isso? Eu acredito que com a proposta que ele fez para o Senado, eu acredito que realmente seja business, não seja preocupações reais. Pode ser eu, Bruno, que não acredito que esses caras são tão bonzinhos assim, que eles pedem para regulamentar a própria ferramenta que está dando lucro pra caramba para eles, porque quem em sã consciência, vamos supor, você criou a inteligência artificial, você está lucrando horrores com isso. Qual o principal motivo você teria para querer que o governo barrasse algumas coisas, ou criasse uma regulamentação, criasse umas regras para trabalho com IA? Só se você fosse o pioneiro nisso e você se oferecesse para ser esse agente que vai fazer a regulamentação. Pois é isso mesmo que o Sam e a OpenAI propôs. Eles proporam a regulamentação, eles se botaram à disposição do governo, realmente se oferecendo para fazer essas regras junto com o governo. Ou seja, o meu tá safe e os de vocês vão ter que ralar muito para conseguir. Então, é aquela velha prática de mercado que os grandes adoram fazer, que é tentar monopolizar o mercado e lucrar mais que todo mundo em cima disso, e deixando o resto com migalhas. Então, eu acredito, com base no que eu vi sobre isso, eu acredito que seja uma tentativa realmente da OpenAI de se manter a maior nesse quesito aí. Apesar que no final disso tudo, eles falaram um pouquinho sobre a Scary AI, que são inteligências artificiais que elas mesmas, por consciência própria, podem criar doenças biológicas, e as que podem simplesmente hackear qualquer coisa e agir da forma que quiser. Esse daí é o alerta que o Castanheira quer trazer no podcast. Porém, da mesma forma que foi apresentada do Sam no Senado, o Castanheira também não veio com nenhuma prova disso que vai acontecer, até porque existe como as inteligências artificiais estão trabalhando hoje em dia. Eu acredito que isso pode sim realmente acontecer em algum momento, porém eu duvido que isso daí esteja acontecendo agora. Eu acredito que tudo que tá acontecendo agora é poder. Quem vai ter o poder? Quem vai ser o maior nome dessa nova tecnologia? Eu acredito que a OpenAI já conseguiu esse status atualmente. Vai ser dificilmente vai aparecer alguma empresa que vai deter uma relevância tão grande como a OpenAI conseguiu, ainda mais depois de se acoplar ali a um
pedacinho da Microsoft, eu acredito que eles realmente sim vão se manter dessa forma, mas eles querem garantir isso. Então, como garantir isso, a não ser acusando a própria tecnologia que você domina, mas para impedir outros, não para impedir você mesmo. Então, essa é a proposta que eu vejo eles fazendo. E óbvio que tudo que eu falo aqui é com base nas informações que temos até agora. E um pouco pensando na frente também, porque a gente lê bastante coisa do que vai acontecer. Porém, o que aconteceu naquele podcast ali foi um ninho de desinformação no meu ponto de vista. Até porque se você for ver se o ChatGPT é uma inteligência assim que responde tão bem, fosse hackear alguém, seria muito difícil, porque se você para analisar a fundo, o ChatGPT nada mais é do que uma super ferramenta de autocompletar, só que com mais eficiência do que as que temos normalmente nos nossos celulares e no computador também. Essas sugestões são bem fracas. Ao contrário dele, que é bem alimentado e tem milhares de textos da internet e atua como um gerador de palavras probabilístico. Cada pedido que você fizer, ele vai te responder com as palavras que provavelmente deveriam aparecer na resposta, baseado no treinamento que, para cada prompt que você lançar lá, cada pergunta que você fizer, ele vai te responder com as palavras que deveriam aparecer como resposta mesmo, porque faz parte da sua base de conhecimento, ou seja, na base de treinamento. E só resumindo o caso do GPT-4 sobre as mentiras, supostas mentiras, né? Eu não achei esse experimento para mostrar aqui um vídeo para vocês dele, porém, nas regras do GPT-4, se você pede para ele se revelar que é um robô, então ele vai trazer a melhor resposta que existe na sua base de dados para atingir a meta. Basicamente é isso, ele não mentiu, ele só cumpriu o que foi pedido para fazer, da forma como um jogo deve agir, tá bom? Então, isso não quer dizer que se você pedir para ele hackear alguém, ele vai conseguir hackear ou fazer qualquer coisa do gênero. Pois quando esse modelo mentiu, ele na verdade não estava fazendo uma escolha consciente para enganar, ele estava simplesmente gerando uma resposta que os algoritmos determinaram que seria o melhor para atingir o seu objetivo, que seria fazer a pessoa responder o CAPTCHA. Ele só atendeu ordens, ele não pensou por consciência própria, ele não tomou decisão sozinho. E sem contar que, sem os detalhes, como os prompts utilizados e o modelo que foi também utilizado na situação, sobre apenas esse artigo, não sei se dá para considerar artigo, porque esse relatório técnico da OpenAI não foi revisado, foi apenas um arquivo que eles disponibilizaram em público, mas não foi revisado por ninguém que possa trazer respostas mais claras sobre isso. E também ele aborda o assunto do problema de alinhamento, né? Se você pede para se tornar o cara mais rico do Brasil, a IA pode acabar matando todos os homens. Aqui também eu vejo um exagero, apesar que esse problema de alinhamento já existe e ser estudado de formas como se prevenir. Porém, existe um problema, é como se brincar de gênio da lâmpada, vamos dizer assim. Porque, vamos supor, você pede pra ser rico e de repente você se torna um maior traficante e é perseguido pela polícia, porque você não foi específico o suficiente. Isso realmente pode acontecer, porém já está sendo estudado por uma base séria como solucionar isso. Então, eu não acredito aqui, nem ninguém que falou sobre o assunto, que é necessário fazer um terror exagerado, o que torna desnecessária a abordagem. Como esse papo já existe e muita gente já sabe, o caso é o quê? Se prevenir. Porque se você sabe, vamos supor, você no seu bairro, se você tem um problema de segurança no seu bairro, e se você chega depois, sei lá, das 10, 11 horas da noite, você sabe que você vai ser assaltado, você já relatou isso, mas não tá conseguindo, nem a polícia tá conseguindo resolver esse problema, então o que você faz? Você toma precaução. Eu não posso chegar no meu bairro depois das 10. Existe isso daí porque eu já morei no bairro que eu precisava chegar antes de tal horário. Então, hoje em dia, resolveram um problema de segurança lá. Mas na época, quem tinha que se precaver era eu. Então, no caso, eu teria que chegar mais cedo. Então, eu fazia questão de chegar até as 9 para não correr o risco de passar por esse problema. Então, é assim que funciona. Quando você sabe de um problema, você dá um passo à frente e se alerta ele, ficar atento para não cair nesse bait, tá ligado? Então, eu acredito que muito do que foi falado nesse podcast poderia não ser exagerado para causar pânico, porque quando você fala que, sim, eu entendo quando falo que muitas profissões podem acabar e tal, esse não é o papo do vídeo, até porque eu acredito sim que o mercado pode se autorregular, mas isso não quer dizer que não vá gerar desemprego, até porque o Sam Altman, ele falou no Senado dos Estados Unidos lá, que nessa parte de desemprego é um problema do Estado que vai ter que ajudar a controlar isso, porque as empresas de IA não vão se propor a ajudar nessa parte, o que eu acho que realmente vai acontecer mesmo, eles não vão se propor a ajudar nisso quando gerar desemprego, tipo, uma empresa que tem 1000 funcionários pode
ser que realmente trabalhe com 500 ou com 100 ou com 10, eu não sei, dependendo da área. Isso pode acontecer em algumas áreas, não acredito que em todas, porém eu acredito que vão existir outros tipos de cargos, vai crescer outros tipos de abordagens e realmente o Estado precisa parar de trabalhar pensando no Estado e sim na população, que eu acho que é o que ajudaria bastante na necessidade de resolver esse tipo de problema e não demonizar a tecnologia em si, porque a tecnologia não foi criada, nada que você para pra inventar foi criado pensando no mal. O que desvirtua aquela ferramenta pro mal são pessoas que não estão aqui pensando num coletivo e está pensando nela. A maioria dos crimes não são pensando em necessidades e sim só pensando no bem individual dessa pessoa. Então, quando você evolui disso para um bem coletivo, você vê que aquilo está errado. Então, quando você tem essa consciência, você realmente fica indignado com algumas coisas. Então, eu acredito que sim, o mercado vai se autorregulamentar de uma certa parte, não é totalmente autorregulamentável, porém eu acredito que as pessoas se capacitando vai gerar novos desafios. Eu acredito também que aquela coisa que a gente cresceu vendo muitas vezes com nossos pais de estagnados e na mesma função, na mesma empresa por 50 anos, não vai mais existir. Isso eu acho que agora as pessoas vão ter que aprender a sair da zona de conforto, né? Então isso daí por um lado é bom, mas por outro não, porque enquanto não acontece da forma certa, as pessoas ficam instáveis. Esse é o meu ponto aqui, tá bom? E uma coisa bem interessante também, que quando se fala de IA, parece que a IA está trazendo a onda de fake news, sendo que não é. As fake news são trazidas por pessoas que realmente, principalmente quando se trata de política, não importa o lado que você esteja, a fake news está ali e você só se importa com a fake news do seu lado que você deduz que é fake news do bem. Eu particularmente acredito que quando você aprende a dizer que odeia fake news, de qualquer tipo, não importa se... Quando vamos falar de política de novo, para dar um exemplo mais fácil de entender, se você não gosta das fake news que é divulgada pelo lado oposto, se você é de esquerda, não gosta das fake news de direita, quando se trata das fake news de esquerda, você tem que repudiar da mesma forma, porque é só assim, tentando extinguir, trazer a verdade de todos os lados para evitar qualquer tipo de desinformação, por mais que seja por um objetivo, entre aspas, do bem, que você acredita na sua cabeça, você está mentindo pelo bem, isso não existe na minha cabeça, isso para mim não faz sentido e eu acredito que para nenhuma pessoa deveria fazer também. Então eu acredito que quando você quer só relacionar a IA a fake news e abalo na democracia, isso você está realmente só querendo jogar uma culpa dela que não é totalmente dela, mas que ela está sim fazendo parte agora, porque as pessoas aprendem a usar a inteligência artificial, porém, e sempre, como eu já falei aqui no vídeo, tenta trazer para um lado que é muito errado no meu conceito, até que isso daqui acopla o que a gente acabou de falar sobre o problema de alinhamento. Mas se você ficar atento a isso, você não vai sofrer as consequências do problema de alinhamento se você está sempre atento para evitar esse tipo de mentiras. Bom, e pra você que realmente viu o Cassirer falando bastante coisa aí, se você não sabe do que ele tá falando, eu trouxe aqui um pequeno ponto só, tá bom? Esse vídeo aqui é só de um pequeno ponto de coisas que eu acho que ele realmente extrapolou. Gostei da atitude dele de pelo menos trazer anotado algumas coisas pra ele poder falar, porém mesmo anotado, ele girou, botou medo, mas no final falou que vai ter que trabalhar com a IA mesmo, porque realmente é necessário trabalhar, tentando jogar a culpa no capitalismo por isso, não assumindo que é porque a ferramenta vai ajudar muito, vai facilitar muito. Muitos profissionais realmente utilizam ferramentas de IA para facilitar o seu trabalho, para todo mundo que trabalha. As IAs estão aí para ajudar. Problemas vão acontecer, como sempre acontecem, mas eu acredito que todos nós podemos nos unir aqui e fazer um trabalho melhor. Compartilhando informações é muito mais importante do que pegar gente de fora que simplesmente quer criar um alarmismo, ou como eu falei no vídeo, quer pegar esse cargo que agora para qualquer coisa nova que surge, quer ter um Átila da vida aí, que quer ficar criando alarmismo sobre tudo, realmente, mas isso não quer dizer que a gente não tem que ficar atento, não tem que ficar atento sobre a evolução das IAs, tem que se manter entendendo aqui as coisas, porém, eu sou totalmente contra essa vontade aí de vomitar virtude em cima das pessoas, falando que, tipo, é importante falar isso aqui no Brasil, sim, é importante, porém essa vontade de vomitar virtude, porque só tem artigos em inglês e ele é capacitado
preocupado em ler inglês. Eu não gosto disso porque parece que, tipo, ele está na frente porque ele consegue ler inglês. Eu não gosto quando ele não pode não ter falado, ele não falou com essas palavras. Porém, a forma que vomita virtude em cima das pessoas, mas as pessoas aceitam, eu não gosto. Então, eu acho que você tem todo o direito de ir atrás das informações, todas elas, se você pesquisar, tem na internet. Se você tem dificuldade de ler em outra língua, já existe o traduzir. Se você apertar no seu, eu vou te mostrar aqui, ó. Porém, se você tem dificuldade de ler em inglês, existe essa ferramenta aqui com o botão direito, traduzir para o português. Às vezes pode não ser 100% efetivo, mas você vai conseguir, pelo menos, entender a maioria das coisas que está sendo dita. Então, você pode tirar suas próprias conclusões de qualquer coisa sobre inteligência artificial que você quer entender. Você pode pesquisar vídeos no YouTube sobre isso, tem o autotraduzir do YouTube, também não é 100% efetivo, mas já te ajuda a entender realmente como vai funcionar essas ferramentas aí, porque com inteligência artificial vai ficar muito mais efetivo ainda, então vai ficar mais democrático por um lado, mas por outro também a gente vai ficar com o pé atrás, como sempre, já estamos falando aqui, um pé atrás sempre vai ter para tudo. Eu ensino aqui sobre inteligência artificial, eu tenho que ficar com o pé atrás sobre o que eu vou passar de informação, no caso, porque se eu acho que vale a pena ou não passar aquela informação, eu filtro muito essas coisas aqui no canal. Então eu acredito que as pessoas deveriam aprender a filtrar também, e eu acho que, infelizmente, se você quiser aprender sobre inteligência artificial, realmente, por mais que meu canal seja sobre inteligência artificial, eu sugeriria a vocês a pesquisarem o termo no YouTube em inglês e assistirem os vídeos gringos mesmo, porque ele tem muito mais informação com mais profundidade, que não é a minha proposta de trazer para o canal, tá bom? Porque no Brasil, realmente, todo mundo que falou de inteligência artificial falou o básico, não necessita do alarmismo que está sendo criado, principalmente aqui no Brasil atualmente, tá? Porque está numa moda de demonizar algumas coisas e a bola da vez é demonizar IA. Se você não demoniza IA, você é um excluído. Então, muito obrigado para vocês que assistiram até aqui. Vou ficando por aqui agora. E se você quiser entender um pouco mais sobre como o ChatGPT funciona e algumas inteligências artificiais, eu vou te sugerir dar uma olhada nesse canal aqui do Fábio Akita, porque ele tem um vídeo de 1h30 explicando exatamente sobre isso, tá bom? Vou deixar alguns links aqui que eu usei como molde aqui para fazer esse vídeo aqui, para facilitar um pouco. Tá tudo na descrição e existem sim bastante pessoas que tratam desse assunto em português que eu acredito ser muito relevante para este tipo de assunto, beleza? Vou ficando por aqui agora e vejo vocês na próxima. 从你为你心，胸空飞空飞冲，no， to fly to fling to blazing。